Hoje nós vamos começar a partir do verso de número 38. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Enquanto os irmãos estão se situando, o pessoal em casa também está procurando. Deixa eu só relembrar alguns pontos importantes. Eu estou fazendo isso em todas as mensagens, recapitulando até mesmo, porque de forma didática, a gente reaviva a memória, a gente relembra alguns pontos importantes, e qualquer coisa que porventura tenha escapado do nosso entendimento, nós vamos ouvir e aprender em nome de Jesus. Então nós vimos, irmãos, que independentemente se as pessoas te reconhecem ou não reconhecem, se você tem aliança com Deus, esse é o ponto-chave primordial, o Senhor está te vendo no seu lugar, lá onde você está, aparentemente num local simples, aparentemente fazendo coisas corriqueiras, cotidianas, coisas comuns. Isso não quer dizer que o propósito de Deus morreu. Não há crise que impeça o agir de Deus. A palavra do Senhor é clara. Pode dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus aí. A palavra do Senhor é clara ao dizer, quando Deus mesmo diz isso, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. O que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, é manter viva, firme e eficaz a nossa aliança com Deus. O Senhor Jesus, ele disse certa vez: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Então diz a Bíblia que Deus enxergou a Davi, mesmo a família não lembrando dele. Ele foi ungido no meio dos seus irmãos, representando o agir de Deus, de reconhecimento. É Deus dizendo: eles não lembraram de você, então a unção não vai ser feita em secreto, a unção não vai ser feita de maneira escondida, a unção vai ser feita no meio dos seus irmãos, para que fique marcado desde a família que eu tenho um propósito contigo, que eu tenho uma aliança com você. Amém? Diz a Bíblia Sagrada que a partir dali o Espírito Santo, ele se apoderou de Davi, tomou conta da vida de Davi. Mas, e é isso que nós frisamos bastante, mas, mesmo ele tendo a unção, mesmo ele tendo a sagração, o Espírito Santo tomando conta da vida dele, Davi retorna a fazer o que fazia antes. E é aí onde muita gente se perde, porque tem pessoas que só acreditam que Deus está agindo se as coisas ocorrerem de acordo com o que ela achava, com o que ela pensava, com o que ela sonhava. Entenda, da mesma forma que aconteceu com Naamã, acontece com muita gente. O que, pastor? Ele chegou na casa do profeta, e o profeta deu para ele a resposta: vá até o Rio Jordão, e você vai dar 7 mergulhos, e sua carne se tornará limpa. Ele se indignou, e a indignação dele é expressa nas suas palavras. Naamã disse: eu pensava, eu achava que o homem de Deus iria sair e iria passar a mão sobre o leproso, iria curar a lepra. Então isso é importante lembrar. Por que razão, pastor? Porque às vezes, mesmo não sendo do jeito que você achava, não quer dizer que Deus não está agindo. Amém? Amém? E isso requer uma certa maturidade espiritual, irmãos. Isso requer um refino espiritual que nós deveríamos buscar sempre. O que, pastor? Nos deixar guiar por Deus. Permitir ser guiados por Deus e não colocar o nosso achismo em rivalidade com a vontade do Senhor. Está claro isso? Então Deus começou a abençoar Davi. E nós vimos na mensagem passada que Jessé chama Davi e diz: vai até seus irmãos e procura saber como eles estão, porque estavam na guerra juntamente com Saul. Nós vimos também que quando Saul estava lá com o seu exército, subiu Golias, e por 40 dias seguidos, pela manhã e à tarde, Golias se apresentava na frente do exército de Israel para afrontá-los e dizer: me dê um homem para lutar comigo. Se ele conseguir me vencer,
nós, filisteus, seremos vossos escravos. Mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. E não havia ninguém que encarasse, porque o medo, o temor tomou conta de todo o exército, inclusive do rei, porque nem ele ousou defender a honra de Israel. Até que Davi chegou. Quando Davi chega para saber dos seus irmãos, escuta aquela afronta, a indignação toma conta dele. Mas note, nós aprendemos da mensagem passada, que mesmo revoltado com aquilo, ele não toma atitudes impulsivas. Ele pergunta: o que vai acontecer? Porque eu quero saber o que vem depois. Eu não vou lutar por lutar. Diga para o seu irmão aí: eu não vou lutar por lutar. Não vou lutar à toa. Eu não tenho tempo para estar gastando energia à toa, sonhos à toa, propósito à toa. Quer saber o que vai vir depois? O que eu vou ganhar com isso? O que o rei vai fazer? Eu estou disposto a lutar, mas eu quero saber o que vai vir. E isso não é errado, irmãos. Isso é uma coisa de sabedoria. Você se programar, você saber: eu vou investir esforço nisso aqui, mas o que vai vir depois? E quando Davi teve a certeza de que o que ele ouviu pela boca dos soldados era verdade, ele manda dizer a Saul: eu vou lutar com ele. Não tinha mais ninguém. E aquela situação estava insustentável, precisava acontecer algo diferente. Então diz a Bíblia Sagrada, queridos, que chegou ao conhecimento de Saul e ele manda trazer Davi. Quando ele vê quem é o homem que se propôs a lutar, nem homem feito era ainda, era um rapazinho, ele diz claramente: você não tem condição de lutar contra ele. É como quem diz: sua intenção é nobre, é bonita, coisa linda, garoto, mas volta para casa. Não dá para você, muita coisa para você. Mesmo assim, Davi insiste e conta para Saul que em secreto ele havia vencido um urso e um leão, ou vice-versa. Ele havia vencido, sabe? Ele revela aquilo que ninguém sabia a respeito dele. E assim é com muitos irmãos. As pessoas, elas olham para nós e pela visão que elas têm da nossa aparência, elas começam a fazer pré-julgamentos, faz um juízo prévio. E quantas pessoas são frágeis na aparência, mas são guerreiros na sua essência. Não veja de forma nenhuma como limitação o tamanho de alguém, né? A estrutura física de alguém, porque muitas pessoas que aparentemente são simples e frágeis, elas são poderosas na sua própria vida. Amém? Assim, amém? Assim era com Davi. E não tendo como convencer o garoto do contrário, Saul então tenta ajudar de alguma forma. E a maneira que ele encontra não é ir junto com Davi. A maneira que ele, programa-se para ajudar Davi é pegando a sua própria armadura e colocando sobre o garoto. E nós passamos a ler a partir de agora. Primeiro eu gostaria de falar com o pessoal que nos acompanha, nas mensagens. Eu tenho pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É um propósito de Deus que nós temos ali. E peço para que você compartilhe essas mensagens. Eu descobri uma coisa, que nem todos os que se inscrevem ativam lá o sininho para receber, o aviso de que tem mensagem nova lá. Então faça isso. E principalmente compartilhe as mensagens com quem Deus te direcionar. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção grandiosa em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, no nome de Cristo.